Bora lá? Dando sequência à nossa saga como buildar, hoje nós vamos buildar a Gardevoir, que é esse Pokémon aqui, do tipo Psíquico e Fada. A Gardevoir ela é um Pokémon muito interessante, querida aí pela comunidade. Acho que vai ser bem interessante mostrar aqui para vocês o que eu pensei para essa Gardevoir. Mas antes de mostrar para vocês as minhas Gardevoir, eu gostaria de chamar a vinheta. Temos que pegar Pokémon. Indo aqui para o Showdown, a Gardevoir já está setada aqui no level 50 e ela tem 3 abilities. Ela tem a habilidade Telepatia, que ela não sofre dano de golpes dos meus aliados, ou seja, se eu usar um Earthquake, que é um golpe que bate em todos os Pokémons em campo, ela não vai ser afetada. Então ela é uma Gardevoir aí com uma habilidade que pode estar sendo utilizada para proteger ela mesma quando ela tiver com algum Pokémon que faça essa função do lado dela, de bater em todos os Pokémons. A outra habilidade que ela tem é a Trace, que quando ela entra em campo, ela copia a habilidade de um dos Pokémons adversários. Então, uma habilidade aí talvez mais meme da Gardevoir, mas pode aí copiar algumas habilidades interessantes e pegar o oponente de surpresa. E a outra habilidade que ela tem é a Synchronize, que é uma habilidade que se um Pokémon adversário causar algum efeito nela, como Burn, Poison ou Paralyze, ela vai também fazer esse mesmo efeito acontecer no Pokémon que causou esse efeito nela. Então é uma habilidade aí também mais defensiva. Para essa primeira Gardevoir, nós vamos estar utilizando aqui a habilidade Telepathy e o item Choice Scarf, que é aquele item que aumenta em 50% a velocidade do Pokémon, em troca de fazer o Pokémon só usar o primeiro golpe que ele selecionar enquanto ele estiver em campo. A Gardevoir ela vai estar carregando aí os golpes Moonblast, que é um golpe do tipo Fada, que bate para o lado especial em 95 de Base Power e uma precisão de 100%, e tem aí 30% de chance de diminuir o ataque especial do alvo em um estágio. O outro golpe que a gente vai estar levando nessa Gardevoir é o Dezinglin, que também é um golpe do tipo Fada que bate para o lado especial, com 80 de Base Power e 100% de precisão. Mas é um golpe que ele não tem efeitos, mas ele acaba batendo aí nos dois Pokémons adversários. Então é um golpe que às vezes vai ajudar aí a derrubar os dois Pokémons numa pancada só. Outro golpe que a gente vai estar usando nela é o Spending Force, que também é uma stab para ela, né? Já que os outros dois são fada, esse aqui é a stab psíquica, que é um golpe do tipo psíquico, que bate para o lado special com 80% de base power, 100% de precisão, que se tiver com o terreno psíquico em campo, ele ainda vai causar mais 50% de power, ou seja, vai dar muito mais dano se tiver com o terreno psíquico em campo. Então aí de repente talvez compense montar aí alguns times que tenham pokémons que setem esse terreno para fazer o Spending Force aí dar muito dano. Eu também gosto de levar na Gardevoir o Shadow Ball. O Shadow Ball ele é um golpe aí que pode surpreender quando a gente estiver frente a outros pokémons do tipo psíquico também, já que Ghost causa 2 vezes mais danos em golpes em pokémons do tipo psíquico. Então a gente vai estar usando o Shadow Ball, que é um golpe do tipo fantasma, que bate pro lado special com 80 de base power, 100% de precisão, e também tem 20% de chance de diminuir o special defense do Pokémon adversário em um estágio. Então é um golpe aí que pode, ao longo da partida, fazer os Pokémons do adversário tancar menos ele cada vez mais conforme ele vai acertando. Então, vindo aqui para os status da Gardevoir, nós podemos classificá-la aqui na nossa tabelinha, porque ela tem um HP de 68, ou seja, um HP um pouco abaixo da média, aqui entre o fraco e o moderado. Ela tem um ataque de 65, que também está abaixo da média entre o fraco e o moderado. Ela tem aqui uma defesa de 65, que também está abaixo da média entre o fraco e o moderado. Ela tem um Special Attack de 125, que é um Special Attack aqui entre o bom e o ótimo. Uma Special Defense aqui de 115, que também está acima da média entre o bom e o ótimo.
e uma velocidade de 80, que está um pouco abaixo da média, mas ainda está dentro do moderado. Então acho que num geral a gente poderia classificar a Gardevoir como um Pokémon aí bem moderado, tá? Um Pokémon bem mediano. Ela tem, pensando aqui nessa build, eu distribuí um pontinho no HP, distribuí bastante aqui na defesa dela, maximizei o Special Attack dela para ela poder estar causando aí bastante dano. Aumentei um pouquinho da Special Defense e botei aqui um pouquinho de Speed, tá? Essa Speed aqui ela foi pensada aí nessa Gardevoir, tá passando alguns Pokémons que eu acredito que vão estar no meta. Então, utilizando essa Speed mais o item Choice Scarf, ela vai aí bater primeiro do que alguns Pokémons que tem grande chance de derrubar ela. E a Nature que ela vai estar usando vai ser Modest, tá? Que ela aumenta o Special Attack dela em 10% e diminui o ataque dela em 10%. A segunda Gardevoir que a gente vai estar usando, ela é uma Gardevoir aí um pouco mais meme, mas que pode aí também ser usada para tiltar aí os oponentes de alguma forma, tá? Ela tem a habilidade Trace, que é a habilidade que quando ela entra em campo, ela copia a habilidade do Pokémon adversário, e ela vai estar usando o item Covert Cloak. O item Covert Cloak ele é um item relativamente interessante, mas aqui para essa Gardevoir a função dele mesmo é servir em um dos golpes dela para a gente poder trocar com o item do Pokémon adversário, que é o golpe Trick. Tá? O golpe Trick ele é um golpe que vai trocar o nosso item com o item do adversário. Mas caso a gente não comece usando esse trick, o Covert Cloak aí ele tem a função de impedir que essa Gardevoir sofra ataques secundários, que tenham efeitos secundários, como por exemplo um Fake Out. Bateria nela, faria ela não poder bater. Se ela tiver com o Covert Cloak, ela ainda vai poder bater. E os golpes que ela vai estar carregando é o Dazzling Gleam, que é um golpe do tipo Fada, que bate nos dois Pokémons do adversário, com um lado Special, com 80% de Base Power. O Spending Force, que também bate nos dois Pokémons do adversário, do tipo Psíquico, para o lado Special, com 80% de Base Power, não erra. Se tiver com terreno, ainda vai causar muito mais dano. E a gente vai estar usando nela também o Calm Mind, que é um golpe que pode aí aumentar a Special Defense dela e o Special Attack dela em um estágio. Ou seja, se a gente conseguir setar esse Calm Mind aqui, a gente vai conseguir bater bastante aí com o nosso Desenlim, nosso Spend Force, a mais do que já está distribuído nos status dela. Então, pensando para essa Gardevoir aqui, a gente teve que distribuir uns status um pouco diferentes, tá? Ela precisa sobreviver por mais tempo para poder setar esse Calm Mind ou até mesmo tirar algum item ali do adversário. Então, para isso, a gente distribuiu aqui o máximo em HP, a gente distribuiu bastante aqui também na defesa física dela, para ela conseguir aguentar um pouco mais de pancada. A gente não botou nada no Special Attack, a gente investiu aqui 60 pontinhos na Special Defense também, para poder deixar ela um pouco mais tanque para algumas situações. E usamos a Nature Bold, que é uma Nature que vai aumentar a defesa dela em 10%, em troca de diminuir o ataque dela em 10%. E por fim, a Gardevoir que a gente vai estar usando aqui é essa Gardevoir com Synchronize, que é aquela habilidade que se ela sofrer alguma condição de status, como Burn, Poison ou Paralyze, ela vai causar também no Pokémon adversário. Ela aqui foi mais pensada também para maximizar o dano dela para o lado Special, então por isso a gente vai estar usando o Choice Specs, que é um item que aumenta em 50% o ataque especial dela, em troca dela poder só usar o primeiro golpe que ela selecionar. Então para isso a gente vai estar usando os golpes dela que mais causam dano nas stabs dela, que também tem efeitos bem interessantes, como diminuir o Special Attack do Pokémon adversário, que é o Moonblast, que é o golpe do tipo Fada, que bate pro lado especial com 95% de Base Power, ele não erra. O Psyche, que também tem a função aí de bater com o Stab pro lado psíquico, Special com 90% de Base Power, não erra e tem 10% de chance de diminuir a Special Defense do Pokémon. Shadow Ball, que é aquele golpe do tipo fantasma que bate pro lado Special também com 80% de Base Power, com 20% de chance de diminuir a Special Defense do alvo. E por fim, a Energy Ball, que vai bater também pro lado Special com 90% de Base Power, mas é um golpe do tipo grama,
que também tem 10% de chance de diminuir a Special Defense do alvo em um estágio. Como essa Gardevoir aqui ela é pensada mais em causar o dano, a gente maximizou aí o Special Attack dela, usamos a Nature Modest, aumentamos aqui o HP dela também para fazer ela sobreviver a algumas pancadas e botamos aqui esse último pontinho na velocidade dela, porque de repente aí se ela tiver de frente com algum Pokémon que tenha a mesma velocidade que ela, esse um pontinho aqui vai fazer ela bater primeiro. Bom, essa é a Gardevoir que eu pensei para mostrar para vocês. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curte ele, comenta aí se você usaria a Gardevoir dessa forma, se você tem uma forma de pensar diferente para Gardevoir, e a gente vai discutindo aí as builds que vocês têm de Gardevoir. Compartilhe esse vídeo com algum amigo e até o próximo vídeo.